Graças a Deus, menopausa já não é um assunto não falável. A gente tá conversando sobre isso e desmistificando muita coisa. No Conexão Saúde de hoje, a gente fala sobre a reposição dos hormônios que simplesmente devolvem a vida para a maioria das mulheres nessa fase da vida. Quer entender tudo, tirar todos os grilos e viver realmente melhor? Eu te chamo, vem comigo, o Conexão Saúde já começou. Olá, querido conectado, querida conectada, que alegria ter você aqui mais uma vez com a gente. A gente fica assim, muito grato, muito feliz de saber que temos a sua confiança, a sua audiência, o seu ouvido para tudo que a gente tem para contar aqui. Seja muito bem-vindo. Quem não conhece, muito prazer, eu sou Marcela Moreira e eu ando nas melhores companhias. Estou falando das minhas amigas Adriana e Maria Eduarda. Hello! Oi! Sejam bem-vindas, meninas. Hoje a gente vai falar especialmente para as nossas amiguinhas, para as mulheres que nos acompanham do outro lado, né? Ah, mas é bom o homem estar antenado, porque ele vai ficar sabendo o que vai acontecer também. Com certeza, até Pra para dar entender suporte. a sua mulher, a sua Exato, companheira. Exatamente. Não é? Todo mundo tem que ficar. E aí, o que acontece? A gente tem aqui desde o início quem? A farmácia Manipulare, que o quê? Chancela, assina esse programa, dando ali o peso dos seus 20 anos de história, de confiança, de qualidade. Porque é isso, você pensa, uma farmácia que mais do que entregar a suplementação, o medicamento, se preocupa em levar informação de qualidade para você, é porque ela leva isso muito a sério. É um negócio, mas é um negócio muito sério, muito responsável e pensando sempre nas pessoas e na vida em primeiro lugar, não é isso, meninas? Com certeza. A gente tem um lema, inclusive, Conexão Saúde. É manipular manipular e manipular é conexão saúde. É isso aí. Olha, pega o seu celular, aponta aqui para o QR Code que está aparecendo na tela e já chama o pessoal da Manipulare para quê? Aviar a sua receita, suas vitaminas, aquela reposição que você faz aí todo mês. Então já conversa com o pessoal, vai ter ali atendimento qualificado até para decodificar receita, se aquela letrinha do médico da médica não ajudar muito, tá bom? Você sabe, pode confiar de olhos fechados. Olha só, e hoje a gente está recebendo uma presença ilustre. É surpreendente, gente, porque assim, quando eu comecei a pesquisa, você olha, tão jovem, tão novo. Eu tenho certeza, aliás, que ele é bem mais jovem do que eu mesma, que nem sou uma senhora ainda. Ele é da minha geração, gente. Exato, ele é quase um teen. Mas é aquilo, né? Esse frescor traz também muita atualização, muita curiosidade, muita dedicação de estudo. Não, e é tão gostoso ver os jovens, né, com essa pegada, Tomando com esse lugar, comprometimento. Comprometimento, exatamente. Isso é muito Então, doutor Matheus Lemos, seja muito bem-vindo. Que alegria te receber. Muito obrigado pelo convite, obrigado pelas palavras também. É uma felicidade estar aqui, minha irmã esteve aqui, né? Exato. Há uns tempos atrás, falou super bem de vocês. Maravilhosa, E- doutora Mari. doutora. Um beijo. Parabéns aí pelos temas que vocês vêm trazendo, informação aí para a população. Acredito que isso agrega muito, né, na vida das pessoas aí. Com e vamos lá, certeza. falar É. de coisa boa aqui hoje. É isso. Não, Ele vamos é falar tão- dessa mulher, Exato, né? ele é tão antenado e como a gente precisa, tão atualizado mesmo, que ele vem tratar conosco de um tema que só agora, 2025, a gente está naturalizando falar, que é menopausa. Gente, há 10, 15 anos atrás, ontem não se falava sobre isso. Do mesmo jeito que teve o tempo que não se falava sobre menstruação e absorvente, lembra? A Adri deve saber disso, que eu lembro, então você deve lembrar mais ainda. Chegou a menstruação, ai, você tem um Que absorvente. vergonha, Que né? Era vergonha. vergonhoso. Para pedir um absorvente emprestado, era assim, ó, leva escondido para ir até o banheiro. E hoje a gente deu passos ao ponto de hoje trazer para cá a saúde reprodutiva, sexual, enfim, da mulher em evidência no foco. Isso é muito bom, né? Ótimo, ótimo. E até a gente vai conversar bastante aqui, que é muito além da parte sexual, reprodutiva, que a gente pensa que a menopausa é só o fim da era reprodutiva da mulher, né? Mas a gente vai tratar muitos assuntos Que é aqui. bem mais amplo. Bem mais É amplo. o início de uma nova era. Com de uma certeza. nova era Com maravilhosa. certeza, é isso aí. Eu vou engatar Então a vai, primeira vai, pergunta. Marcela, Bora lá. Vamos que vamos. Doutor Matheus, o beabá
Vamos começar da base. O que é a terapia de reposição hormonal? Certo. Gente, terapia de reposição hormonal, quando a gente traz a reposição, né, no dicionário, é devolver tudo aquilo que o corpo deixou de produzir. Então, repor o hormônio é deixar ele fisiológico. Então, na menopausa, o que aconteceu na mulher? Ela teve uma falência ovariana, que é onde tem a produção do estrogênio, progesterona e a testosterona na mulher. Então, ali, ela parou de produzir, a gente tem que repor esses hormônios, porque com isso a gente vai prevenir as doenças do envelhecimento. Mais ou menos por aí. Entendi. Então, se não tem hormônio, você envelhece mais, seria isso? Com certeza. Então, é até um paradoxo, assim, será que a gente envelheceu pela falta de hormônio ou a falta de hormônio nos envelheceu, sabe? Tem bastante perguntas sobre isso aí, sabe? Então E não ainda... tem como fugir do assunto, porque as pessoas têm um pouco de tabu, de resistência de falar não só da menopausa, mas também da terapia de reposição hormonal. Só que isso é inescapável se a gente está envelhecendo. Com certeza. A gente tem esse tabu na terapia de reposição hormonal, porque é algo assim, hormônio... Assusta, né? Assusta. Às vezes remete a câncer também, né? Mas hoje a gente vai esclarecer bem aqui. Maravilha. Ô, doutor, como que eu sei que eu tô na menopausa, se eu tô entrando na menopausa? O que é diferente do climatério? Ótimo, boa pergunta. O que acontece? Quando a gente... A menopausa, ela é uma data, né? Então, ela é um diagnóstico retrospectivo. Quando a mulher para de menstruar por 12 meses, a gente diz que ela entrou na pós-menopausa, entendeu? Então, a senhora parou de menstruar agora 15 de março do ano passado, então foi a data da menopausa. Hoje a senhora está na pós-menopausa, certo? E o climatério, tem muito essa dúvida, né? O climatério seria uma fase de transição. Então, ele pode entrar... a gente diz que entre a fase reprodutiva e a fase senil da mulher. Então, ele entra desde os 35 anos, ele pode durar até 30 anos. Desde os 35 Nossa. anos de idade? E vai até os 65 anos. É o climatério, que é esse tempo de transição da mulher. E o que a gente sabe que a gente tá nesse... Como? Basicamente pelos sintomas, tá? A menopausa é um diagnóstico clínico, tá? A gente até dá para avaliar alguns níveis hormonais como FSH, estradiol, né? Outros exames laboratoriais, mas é um diagnóstico clínico. Ixi, mais físico é que mais... Com certeza. O que vai realmente atestar que aquela mulher está em menopausa são esses 12 meses sem a Isso. menstruação e os sintomas. Isso. Os sintomas entram aí, as ondas de calor. Que é o principal, eu acho, Não, né? o principal é a irregularidade menstrual. Por quê? Quando a mulher, bem no começo, não sei se a senhora lembra, quando começou a falhar, vinha bastante. Nossa, Então, hemorragia. Descia pelas pernas. Começou a vir bastante. Por quê? O primeiro hormônio que começa a cair na mulher é a progesterona. Tá? Então, sem a progesterona, ela não segura aquele endométrio, muito estradiol, ele sangra. Então, vai ter, dentro de um mês vai ter 2 ciclos, né? Por exemplo. Um sangramento E aí- Um intenso. fluxo grande, né? Isso. Aham. E aí, depois, ele começa a espaçar. Então, vem um sim, 3 não, e aí, por meses, né? E aí, até completar esses 12 meses, Ah, tá. entendeu? Mas, a gente não precisa esperar. Ah, nossa, a senhora tá com menopausa, vamos repor o hormônio. Não. A gente pode começar essa reposição hormonal bem antes mesmo. Até, assim, tratando os sintomas, né? A gente começa a avaliar. E alguns sintomas que a gente pode confundir com outras coisas. Como, por exemplo, insônia, né? Eu às vezes acho que tô numa fase trabalhando demais, tô muito estressada. Não, às vezes você tá ali por volta dos seus... Porque a gente fala que é dos 45 aos 55. Numa Certo. média de 51 anos vai ser a menopausa, entendeu? Então, nos 45 anos, já começar a ficar atenta. Será que alterei a minha... tô mais irritada? Tô com insônia? E principalmente aquela insônia das 3 horas da manhã. Do nada, acorda. Aí, ó. Porque Aqui, ó. muito Ó, relacionado... Foi assim com você, Dri? Nosso reloginho parece que desperta. Aham. Quando eu falo isso, a paciente até fala, nossa, você adivinhou. Não, é porque a queda do estradiol, ele leva má absorção da serotonina,
que aí não vai ter a produção de melatonina. Serotonina converte em melatonina. Então, lá para as 3 horas da manhã vai ter um despertar noturno, entendeu? Fora também as ondas de calor que pode ter esses suores noturnos aí. Então, entre os sintomas, esses são os principais, né? Ondas de calor, a irregularidade menstrual, e aí entra insônia, labilidade emocional, Ixi. perda de massa muscular, perda de massa óssea, algumas alterações intestinais, constipação, gases, estufamento e ressecamento da pele, muitas coisas. Para você ter ideia, são 70 sintomas. Meu Meu Deus. Não, olha, Deus, você sabe como ok. eu vejo? Você sobe, né? De repente, você despenca. Não é nem que vai descendo, é Nossa, despenca. Olha, deixa eu te perguntar, quais são as diferentes formas de repor hormônio, de fazer uma terapia de reposição hormonal? Ai, ótimo. A gente tem a diferença entre os hormônios isomoleculares, né? Hoje é a nova nomenclatura aí, que são os hormônios bioidênticos, a partir de plantas. Principalmente aí o inhame e a isoflavona, que vem da soja. Então, esses hormônios, eles são como se fosse assim. Eles são isomoleculares com os nossos hormônios. Então, Iso igual. isso, é a mesma molécula ali, a mesma estrutura molecular. Então, se a senhora produz estradiol, eu vou te dar o estradiol isomolecular, que ele não, seu corpo vai olhar para ele, é como se fosse assim. Como se não fosse nada estranho. Isso, é como se fosse assim, eu brinco, que é quando você compra o carro, tem a chave sua e a outra chave reserva. É a mesma coisa. Então, a chave reserva você guardou. Esse é o estradiol que a gente repõe via... Tópica. Isso, transdérmica. Então, essa é um tipo de via. E, além disso, tem os hormônios sintéticos, né? Que é esses que estão relacionados aí ao câncer, né? Que são etinilestradiol. Então, é um estradiol com uma forma etinil ali, É entendeu? um composto, uma Isso. molécula que não é, Que é biológica. diferente. É sintético, né? Uhum. Então, esse sim, quando tomado pela via oral, esse sim aumentou eventos trombóticos e tudo mais. A gente vai conversar. Vamos lá. E aí, além disso, além do estradiol, a gente, além dos hormônios isomoleculares, tem os sintéticos, né? E aí o estradiol, a gente sempre repõe ele via transdérmica, gelzinho. Porque Tá. a via oral pode aumentar mesmo Os riscos. os eventos trombóticos, né? Quando a gente fala em progesterona, a gente faz pela via oral, Tá. certo? Por quê? A progesterona, ela é um hormônio que não só protege o endométrio, mas quando a gente usa na via oral, Tá. ela tem uma ação GABAérgica. O que Que é que isso? Ela estimula o neurotransmissor GABA, que é um neurotransmissor ansiolítico, entendeu? Então, ela é o primeiro hormônio em queda na mulher na menopausa. Então, por isso que causa as irregularidades. irritabilidade. Isso, insônia, as irregularidades É por conta menstruais. dela. Isso, a progesterona. Talvez a gente pode começar a reposição só com ela, entendeu? Ah, E já vai aos melhora. poucos. Isso. Então, primeiro cai a progesterona, depois cai o estradiol, depois cai a testosterona. Entendeu? Tá. Muitas das vezes pensa, tem que repor testosterona? Não, muitas das vezes não. sabe? Depende do caso. Isso. E seria tipo, desculpa, mas eu tô tentando visualmente imaginar. É como se fosse um cronograma que você vai, às vezes, eu vou inserir esse elemento, vamos ver se melhora. Sim. Agora chegou o momento de repor tal outro, o hormônio, o último que você mencionou, a testosterona, seria isso? Isso. É bem de forma individualizada. Tá. Né? Tem gente que vai vir tudo de uma vez, onda de calor e tudo mais. E quando a gente entra com o estradiol, tem que entrar com a progesterona. Que ela é como se fosse o yin e yang. O estradiol é proliferativo, a progesterona equilibra ele. Ela é antiproliferativa. Eles andam juntos. Isso, Acompanhados ali. isso. Então Ok. nunca vai ver um sozinho. Nunca- Só a Não. progesterona sozinha você pode entrar no começo da terapia, entendeu? A testosterona não se entra quando a mulher não está estrogenizada. Quando ela não tem níveis adequados de estradiol, você não começa com testosterona. Primeiro, repõe o que realmente... O estradiol é o hormônio protagonista na mulher, entendeu? Tá. Você repondo o estradiol, muita coisa vai melhorar. Principalmente libido. A gente associa a testosterona a libido só, né? Mas você repondo o estradiol, você já consegue resolver muito. Até massa muscular também. Tá. Nessa Ah. mesma pergunta, você fala da via tópica. Isso. Por que tópica e não oral? Então, a via tópica, no estradiol, você tem essa absorção que não tem essa primeira passagem hepática. Que é o fígado. Isso. Certo. Fora também que a gente diz...
tem um intestino, cada pessoa tem um microbioma. Uhum. E isso vai depender desse microbioma, como que vai ser a absorção desses hormônios, Uhum. né? E foi visto que o estradiol via transdérmica, ele não se converteu em uns metabólitos dele, que são os causadores aí dos eventos trombóticos, do aumento de AVC e tudo mais. Então evita efeitos colaterais e Isso. complicações. Ótimo, é isso. E ele garante níveis mais estáveis, né, no sangue, entendeu? Uhum. Além da via transdérmica, já continuando com vocês, a gente tem a via subdérmica, né? Tá. Que são os pellets, que são conhecidos Chips? como chips hormonais. Ah. Mas a gente não gosta muito dessa nomenclatura Tá. aí, porque ficou um pouco assim... Estigmatizado. Isso, Uhum. ficou. Chip Mas da é beleza. bem usado? Ótimo. Empregado? Na menopausa Pra é a quem minha maior precisa. indicação dentro do consultório hoje. Por quê? Ele é um pellet, é como se fosse um algodãozinho assim, ó, que a gente vai colocar debaixo da pele, aqui atrás a gente coloca, na gordura mesmo, sabe? No tecido subcutâneo. E com isso ele vai ter uma liberação mais estabilizada, mais até do que o gel, e garante a comodidade também, que não é toda paciente que tem A adesão disciplina, ao aham, tratamento, sim. entendeu? Então passa, pega a criança, passa, abraça o marido, Entendi. passa, você entendeu? E são hormônios, né? Aquela Isso. exposição ali é Isso. importante. Isso. Então, temos a via oral, que a gente usa a progesterona, a via transdérmica, que a gente usa o estradiol, e a via subdérmica, né, do subcutâneo, que são os pellets, que são os chips aí. E a gente pensa que é algo novo, mas se eu te falar que o FDA, que é a Anvisa americana, Uhum. desde 1929 foi a Nossa! primeira publicação De reposição. Falando de Isso. chips. Entendi. falando para melhorar os fogachos. Essa foi a primeira indicação. Uhum. E de lá para cá, a gente veio tendo essa evolução aí. Parou no tempo, em 2002. Se vocês quiserem, a gente até... Eu quero. entra Eu nisso quero aí. saber disso. Então, a reposição hormonal, ela tem um pouco de tabu, né? Tá. A senhora teve, assim, no começo, ficou um pouco... Não, Receosa? Não, eu acho assim, muito mais porque eu tive um câncer de mama, Sim. né? E aí a questão, E a gente fazer ouve tanto, ou não né? fazer? Eu não posso Você fazer. vai num médico, nem pensar. O outro, nossa, você tem coragem? Uhum. Então você fica muito E confusa. o depende teu do câncer hormônio, né? era hormônio dependente. Ou seja, então tinha é uma um relação. câncer Que tem que ter um Isso. cuidado que ele, especial. vamos falar assim, ele se alimenta do hormônio. Ele Sim. cresce com o hormônio. Uhum. Sim. Legal você ter falado isso. Como E- é que você vai repor? Tá. É. Como que a gente lida com isso? Então, essa é uma das únicas contraindicações da reposição hormonal, Tá. tá? Na mulher na menopausa, que é o quê? Um histórico pessoal de câncer de mama ou endométrio, tá? Então, quer dizer que a Duda, a gente vai poder repor nela, entendeu? Dependendo do histórico dela, até ela chegar na fase. E aí, se criou esse tabu, né? Do câncer, né? Relacionado aos hormônios. Mas isso se deve a um grande estudo, um estudo que tinha tudo para ser maravilhoso, chamado WHI, que foi em 2002, é um Uhum. estudo multicêntrico, 27 mil mulheres, um Uhum. estudo gigantesco, que avaliaram essas mulheres para ver os efeitos da terapia hormonal, né? Então, eles trouxeram, como é um estudo muito grande, eles trouxeram, era para ser 10 anos, eles trouxeram tipos de hormônios mais baratos. Certo. Então, eles trouxeram o Premarin, que... Estrógenos conjugados. Isso, nossa. esse mesmo. Ó, vocês não entrem nesses palavreios aí, não, que a gente que não é da área da saúde sofre. O Premarin, Nossa, ele, muito usado. ele significa urinoterapia de égua prenha. De égua, de equino mesmo, sabe? Aham. Então, é sintético a partir de outro tipo de espécie. Aham. Totalmente... Nada a ver com o nosso organismo, Nenhuma né? Não é o referência com o isomolecular, humano. é totalmente diferente. Aham. E além disso, porque é muito barato, então Tá. eles tiveram Ele é que mesmo. fazer. Além disso, como o estradiol, e associaram com a medroxiprogesterona, que é o Provera, antigo. Isso. Ah, Que era Vera. Aquele intramuscular. Até hoje ainda se usa, né? E ele foi o maior causador aí do câncer e tudo mais. Então, era um estudo para ser tido como 10 anos de triagem aí. Aham. Eles tiveram que parar com 5 anos, porque Causou aumentou muito o risco de
IAM, né, que é o infarto agudo miocárdico, AVC, câncer e tudo mais. Então, tem muita gente que critica esse estudo, foi um estudo que gerou essa cancerofobia que a gente chama, né? Uhum. Mas, e até hoje, a gente tem esse tabu muito grande. Estigma mesmo. Sim, a gente tem que... Né? Hoje aqui tá Hormônio sendo... não é um assunto fácil, porque Não. até a própria palavra grande Gera um gera um pouco de- certo medo. Sim. E aí se associou direto hormônio câncer, hormônio... Isso. Você falou todo cancerofobia. Isso. E não só da parte dos pacientes, dos médicos também, Uhum. entendeu? Eles não terem segurança, Sim. né? Então, Tá. eu digo que os médicos que ainda não prescrevem a terapia de reposição hormonal pararam de estudar lá em 2002. É bem grave isso e até talvez eles que estão, né, propagando esse medo ainda, Uhum. entendeu? Mas eu tenho Disseminando. ouvido muito de alguns profissionais que eles falam, Adriana, tem hormônios que são muito empregados quem tem câncer. Eles protegem, seja, ajudam a são proteger. aliados. Então, isso que eu ia falar pra você. Esses cânceres que são hormônios dependentes, é todos os hormônios? Quais hormônios? Principalmente o estrogênio, né? Tá. Então, por exemplo, o câncer de mama, ele é estrógeno dependente. E aí, por exemplo, a senhora, a gente tem um tempo de remissão, então, talvez, hoje, né, os consensos aí evoluíram, tá? Tá. Os guidelines hoje mostram pra gente que a gente pode fazer a terapia de reposição individualizada. Tá. Então, eles não contraindicam absolutamente. Então, as contraindicações vão ser esse histórico pessoal, né, de câncer de endométrio e de mama, uma insuficiência hepática grave, uma trombofilia aguda ali, né, um evento trombótico agudo, e uma insuficiência renal muito grave ali. Ou seja, sabe? é exceção da exceção. É muita Você exceção. estava falando pra gente, antes de a gente começar a gravar, que tem outros critérios, outros fatores de vida muito mais determinantes para um câncer do que a terapia de reposição hormonal. Eu fiquei impactada pelo número que você Total. trouxe, né? Pelo benefício, né? Sim. Que ele te traz, é muito grande. Hoje, eles... teve um estudo agora da Sociedade Britânica de Menopausa. Eles trouxeram que... acho que foi de 2022 ou 2023. Eles trouxeram que de 1.000 mulheres que eles viram, 23 tiveram câncer. Então, é um câncer que é bem comum na mulher. Porém, ele tem uma taxa de mortalidade muito baixa. É 3% Uhum. de taxa de mortalidade. E aí, dessas 23 mulheres, teve 4 mulheres que fazendo a reposição hormonal, tiveram câncer também. Mas a reposição hormonal com o Premarin e são sintéticos. Ou Então, seja, os- não é com o hormônio que a gente está falando que Sim. são os adequados, os isomoleculares. Sim. É isso. Então, isso foi até pegar um gancho aqui, que a gente estava falando do estudo, que o estudo, muita gente critica, eu já nem tanto, porque ele trouxe pra gente... Ele sinalizou o que não funciona. É isso. Não é isso? É A gente já isso. tem a base para É saber o isso. que não fazer. É só o pessoal confunde o que é tal tipo de hormônio. Cada hormônio, cada Uhum. estrutura é diferente e vai agir diferente no Aham. corpo. Então, essas mulheres que fizeram a reposição hormonal com o Premarin e o medroxiprogesterona Que são aumentaram em 4 mulheres. Então, foi para 27 mulheres das 1.000, né? Tá. E aí, foi aumentando, né? Então, com a obesidade é o maior fator de risco que tem. Muito mais do que o hormônio. Muito mais, para tudo. A obesidade aumentou 24. Então, dessas 23, aumentou mais 24 mulheres dessas 1.000, Uhum, entendeu? uhum. Então, você estar acima do peso é muito mais risco do que qualquer outra coisa. Uhum. Então, Inclusive, E em por relação à hormônio. reposição de hormônio. Em Né? relação à genética também, Tá. que é aquilo que a gente estava falando. Ela, por exemplo, se a gente fizer o teste genético, a gente tem o painel de câncer, os testes genéticos, até eu faço na clínica. O que acontece? Mesmo ela tendo a genética, a gente ainda pode entender como individualizar, né? Porque é aquilo que a gente sempre estuda. A genética é como se fosse um revólver cheio de bala, né? A epigenética, ou seja, seu estilo de vida, é o gatilho. Então, você que vai determinar. Determinar. Isso. Uhum. Então, ela pode até ter o gene lá, que é o BRCA, para o câncer de mama, mas esse gene pode ficar inativo lá.
Quem vai apertar o Depende gatilho é você, seu do estilo de vida. Que é a alimentação, a atividade física, é o que a Sim, gente, é o que a já- gente Trabalha ao sabe. longo de todos os É. episódios, né? Doutor Matheus, vou aproveitar que você molhou o bico para começar a contar pra gente efetivamente essas vantagens, porque a gente já falou então que não tem que ter medo de hormônio, que via de regra eles são aliados, que essa questão, esse mito, na verdade, que se criou em relação a câncer associado ao hormônio é muito específico. Então, isso posto, começa a contar pra gente, por exemplo, no caso cardiovascular. Que tipo de benefícios essa terapia de reposição vai ser fundamental para a mulher no processo da menopausa? Perfeito. O benefício cardiovascular, ele se dá mais pelo estradiol. A progesterona vem acompanhando, mas o estradiol, o que que ele faz? Ele melhora a saúde do endotélio. Endotélio é a camadinha que reveste a veia, a artéria, né? Uhum. Então, com isso, ele é vasodilatador. Então, ele melhora a pressão arterial. Ele é hipotensor. Então, o sangue chega com menos pressão pro coração. Uhum. Isso vai causar menos Desgaste e oscilação. insuficiência cardíaca. É o né? estradiol. Isso, estradiol. Pra você ter ideia, o estradiol, ele comparado ao nifedipino, ele teve efeito mais hipotensor que um próprio antihipertensivo. Nifedipino lá. é um... O nosso próprio organismo Bloqueador de produzindo, Isso. né, deveria produzir e não Isso. produzindo, você precisa repor. Isso. Então, ele é um protetor cardiovascular. Total, Aham. total. E além disso, ele melhora o perfil lipídico. O que que é isso? Colesteróis, né? Então, não só falando de colesterol total, mas falando do LDL, principalmente o LDL oxidado. que é o ruim. Que é o Que é o ruim. ruim. É o ruim, Uhum. mas ele sendo oxidado. Então, além dele melhorar o colesterol oxidado, ele melhora também a PCR, que é a proteína a proteína C reativa, né? Que ela está muito relacionada à inflamação. E eventos cardiovasculares, antes de perfil lipídico, é um evento inflamatório, entendeu? Então, não é o quanto o colesterol está alto. Inclusive, tem um estudo que mostraram que as mulheres com maiores níveis de colesterol vivem mais. Esse aí é outro tabu. Esse aí é a outro gente tabu. recebeu o doutor Estilo de Vida, o doutor Fábio, e ele falou Legal. justamente sobre a importância, ele explicou. Do Todo mundo fica colesterol. apavorado, mas entrei na menopausa, meu colesterol aumentou. Tá, mas tem um sentido, ele tá fazendo isso para tentar mitigar a falta de hormônio que tá acontecendo nesse momento. Então tem tudo a ver o que você tá falando. Total. E a doutora Valéria Braille, por sua vez, quando veio falar conosco Também sobre confirmou. colesterol, disse, lembrando que é o LDL oxidado, E que é um ela é problema. cardiologista, Ela é né? cardiologista. Que legal. Então, ela colocou assim, sem pânico, gente. Vamos entender o que que é isso aqui, né? Então, muito... Vendo que Tá é tudo- verdade, é tudo Ah. verdade. Se encaixa. Quando eu escuto isso de outros médicos, eu fico muito feliz, porque teve alguns que pararam lá, sabe? Aham. E tem alguns que dizem que o colesterol tem que estar abaixo de 100. E o colesterol, a gente sabe que ele é muito importante para 1/3 do nosso cérebro é feito de colesterol. Então, Se você tira todo o colesterol, e aí? isso. Por exemplo, a simvastatina, ela corta a cascata do colesterol lá em cima. E aí, não vai ter produção hormonal, vitamina D, todos os hormônios sexuais e por aí vai. Tem que analisar Mialgia. essa A quantidade. fraqueza, Tem né? que ver como é essa pessoa, né? Esse colesterol representa algum Risco. para essa pessoa. A gente faz um risco de score de cálcio, né? O Doppler de carótidas. Então, antes da reposição hormonal, até é legal a gente falar isso, a gente faz um rastreio. Tanto Ah, que legal. rastreio de câncer de mama, né? Um rastreio de eventos trombóticos e por aí vai. O teste genético e tudo mais, para assegurar essa mulher que Seguro. antes de começar, era assim, a gente tem um parâmetro. Começamos, como é que ficou? Entendeu? Maravilha. Ô, doutor, e os benefícios pra... Eu acho que eu vou falando, aí você pode... Que Pontuando. tem bastante, Uhum. No cérebro e memória, primeiro. A gente fala bastante sobre o estradiol, tá? O Tá. estradiol é bem relacionado a isso, porque ele está relacionado a uma enzima que chama colina acetiltransferase. Ela está ligada à prevenção do Alzheimer, entendeu? Ah, tá. E ele legal. é como se fosse assim, ele está responsável pela fluidificação dos tecidos, né, das mucosas, entendeu? Por exemplo, então ele vai proteger contra a atrofia cerebral, entendeu? Vai ser importantíssimo
Por isso que é uma das queixas também da menopausa, que é a perda de memória, né? Uhum. A gente chama de brain fog, né? Que é Então, tá esse ligado ao estradiol. estradiol. E a progesterona vem ali também equilibrando. Tá. E massa muscular? Massa muscular também a gente fala sobre estradiol, porque ele está relacionado a uma proteína que chama miosina, tá? Então, quando a gente tem a queda do estradiol, a gente leva ao maior catabolismo muscular, fora da idade também, que todos nós, a gente está aqui, a gente está perdendo músculo, entendeu? Catabolismo, Então, é a perda. Isso. Tá. E aí isso leva à sarcopenia, que é o quê? É a perda de massa muscular progressiva relacionada à idade, entendeu? Por isso que a gente diz que a mulher na menopausa, ela não tem que fazer atividade física. Ela deve. Ela deve. Obrigação. É obrigação. E muito mais exercício de força, né? Que é exercício de resistência. Seria né? musculação, né? Musculação. Porque ela tem que criar músculo, né? Até antes, né? Agora, né? Na Vocês que estão... juventude. Isso. A gente diz que é uma poupança. Sim. Você tem que criar para quando chegar a menopausa você tá... que você vai ter perda. Não tem jeito, tá? A gente vai falar sobre. Osso. Osso, também a gente fala sobre estradiol e também progesterona, são os dois. O estradiol, ele inibe o osteoclasto. O osteoclasto come osso. A gente fala assim. O osso, ele é ele é um tecido que se movimenta. Ele não é parado o tempo todo. Então, ele tem uma portinha que entra e sai cálcio toda hora, pro sangue, entendeu? Então, esse osteoclasto, ele tira o cálcio do osso e joga pro sangue. O estradiol para ele. Opa, desculpa. Imagina! O estradiol bloqueia ele. E a progesterona aumenta o osteoblasto, que é o quê? Ela aumenta a produção de osso, entendeu? Ela pega o cálcio e joga dentro do osso, que é o que a vitamina D vai ajudar também, entendeu? A fixar. A fixar o cálcio no osso. Legal. Mas- Então não perde massa óssea. Isso, além da testosterona também, que vai ajudar também contra a osteoporose. Pele. Aí a gente fala sobre colágeno, né? Então, o estradiol, ele ajuda na integridade da pele. Então, ressecamento de pele, até também, falando tecido cutâneo em geral, cabelo, né? Queda capilar, tá relacionado ao estradiol. E a progesterona também. Bom, deixa eu só emendar outra pergunta. Você falou a maioria dos benefícios relacionados ao estradiol. E uma mulher hormônio dependente, por exemplo, que teve câncer. Eu acho que o estradiol é o que mais... É o vilão aí, né? Qual Sim. seria a opção? Então, aí a gente não terminou de falar. O que acontece? A mulher que teve o câncer, a gente tem que avaliar juntamente com o oncologista. Ela ali vai ter uns 5 anos ali usando... De mais risco, Isso, usando anastrozol, né? Que então, ela precisa desses 5 anos em remissão. Tá. A gente vai avaliar cada caso, mas a gente não vai usar propriamente esse estradiol. Se for usar, talvez numa microdose, 0,1 miligramas, entendeu? Então, isso não tende a ser tão sistêmico, tá? Não dá para usar o estradiol? Beleza. A gente vai usar o estriol, que é vaginal. Por quê? A gente vai entrar também nesses sintomas, que é o quê? O ressecamento vaginal. É um grande sintoma na mulher. Que é o quê? É a queda do estradiol leva ao ressecamento, né? Do epitélio vaginal. E isso leva às infecções do trato urinário de repetição, né? Falta de hormônio. Isso. Então, a gente fazer essa reposição só via vaginal, ela vai ter aquela ação local. Um benefício Isso. pontual, mas extremamente O importante. estriol Já. que ajudaria. O estriol pode ajudar. O DEA, que é a prasterona. A gente pode usar até o gel de camomila. A gente vai falar sobre os suplementos. Mas aí, o que acontece? Você vai ter que avaliar essa paciente. Ela está tendo muito repercussão, ela está tendo muitos sintomas geniturinários. Então, a gente pode entrar com alguma terapia Eu acho hormonal que é ver os localizada. benefícios, mas Isso. acho que é uma sempre balança, balanceando, né? né? E conversar com tudo. Primeira coisa que o paciente senta na minha consulta, eu falo, a gente tem que alinhar expectativas. O que você quer é diferente do que eu quero. Pode E ser. o que dá pra ser feito. Isso. Então, entre eu, a paciente, e também com o oncologista dela. Então, é uma decisão conjunta. Certo. O doutor Matheus, quando eu entrei na menopausa, eu tive todos os sintomas. Queda de cabelo, pele seca, falta de libido, sono,
Falta de a sono? parte sono. Insônia, Você né? acorda 3 horas, você não dorme mais. Uhum. E aí tem sono de dia. A parte sexual afeta muito a Uhum. mulher. Sim. Uhum. E não poder usar nada. E o medo. Uhum. Então, isso é algo que me atrapalhou muito. E como é que você faria com uma mulher dessa? É bem isso. A gente tem que individualizar esse caso. Então, você sentou para mim na consulta e falar, eu não sou mais a mesma. Já escutei isso muito, né? Então, a gente tem que avaliar, gente, qual o risco dessa reposição aqui? Por exemplo, essa vaginal não tem risco, entendeu? Ela é local. Uhum. Ela vai Ela se não dar... é sistêmica? Ela Não, não... ela vai ficar ali no endométrio, na vagina. Então, ela vai melhorar o epitélio, a mucosa, vai proteger a microflora para não ter as infecções de repetição, por exemplo, candidíase, né? Uhum. E também, a gente estava falando do gel de camomila, ele foi visto que melhorou essa lubrificação, que está muito relacionado à dispareunia. O que é a dispareunia? Dor na relação sexual. Muito do libido, ele está relacionado com o ressecamento, com a dor. Medo de sentir aquela dor, o Total. incômodo. E a Total. camomila agiria como calmante. Isso. Não só a camomila, a gente sempre vai optar pelo hormônio. Se caso não der certo, não quer usar, o oncologista proibiu também, tudo bem, a gente vai usar a camomila. É É uma alternativa. fitoterápico. alternativa. Fitoterápico que tem estudos comprovando Eficácia. que ela tem a eficácia na Maravilha. Fala dispareunia. dos Nossa, benefícios. porque é um sofrimento a menopausa, Sofrimento. viu? Sofrimento. Eu acho que é cabeça. Eu acho que não tem que ser levado como sofrimento. Eu Não, acho que mas tem assim, que entender. Para algumas Não, pessoas pode vir a ser, mas o que ele está sim. contando é que existem alternativas. A impressão que eu tenho do pouco que eu sabia, e agora tô até pela minha idade, né, gente? Eu vou fazer 40 esse ano, então eu tô começando a me interessar mais pelo assunto Ótimo. também. Até Sim. para se preparar, né? Claro, Isso. claro. Então, acho que assim, o fato de a gente não falar gera o sofrimento da ignorância, de não compartilhar. Essa coisa, por exemplo, minha relação com o meu companheiro. Tô sofrendo, não é só sofrendo no momento do ato, é sofrendo emocionalmente por estar percebendo que o meu corpo tá mudando e eu não conto. Então, esse programa já é um alívio a um sofrimento, poder Sim. dizer o que tá acontecendo. E ele tá dizendo que mesmo quando você tem a exceção da exceção, que tá numa situação você tem- de câncer, você ainda Tem assim tem alternativa. recursos Tem naturais alternativa. para tratar, né? Doutor, fala dos Alternativa. benefícios no libido. Porque acho que é bom enfatizar isso, da Isso. reposição. Falando em libido na mulher, a gente diz que ele é multifatorial. Tá. A gente diz que, eu vou fazer essa brincadeira aqui, mas essa queixa é muito comum no consultório, que da mulher, a gente pensa que é como se fosse um painel de avião, a libido, entendeu? É cheio de botãozinho e tem muitas coisas, né? Igual você falou, se essa mulher tem ressecamento, ela teve dor, ela já vai ter um receio, ela nem vai querer, ela vai perder o desejo sexual, o interesse, né? E quando a gente fala no homem, a libido do homem é como se fosse uma alavanca, né? Liga, Facinho. desliga. Liga e desliga, é muito fácil. Então, falando em libido na mulher na menopausa, a gente tem que, primeiro de tudo, repor o estradiol, tá? Repondo o estradiol, a gente vai voltar essa lubrificação vaginal. Só aí a gente já consegue resolver muito. A progesterona também atua na libido. Caso essa mulher evolua ainda com o desejo sexual hipoativo, entra no guideline da Sociedade Americana aí de menopausa, é uma evidência nível A, que é a reposição da testosterona, tá? É a única evidência nível A para o uso da testosterona na mulher. Segura e Isso, efetiva. que é o tratamento da libido, tá? Uhum. A gente não resolvendo nada, né, fazendo toda essa terapia com o psicólogo, né, tudo que a gente pode tentar de fazer, não resolveu, a gente tenta a testosterona. Né? Tá. E aí a reposição da testosterona, ela pode entrar aí como muitos outros benefícios, né? Então, melhora da disposição, melhora... Pele. Isso, melhora da massa muscular e da massa óssea. Isso aí vai trazer vida pra mulher, sabe? Ai, eu Então- vou ter que colocar uma pimentinha É. nessa conversa. Porque a gente sabe que rolou e continua rolando muito essa questão do uso indiscriminado de testosterona Isso, como um meio de se manter jovem, forte, a beleza, né? isso. Eu queria que você fizesse um ponto sobre isso, porque é perigoso, não é? Eu tô errada. Ai, acaba que tudo fica... tem o uso e tem o abuso,
Tá. Isso é a diferença, né? É. Principalmente no uso da testosterona, né? Então, na mulher, sempre usar a via tópica, né? Então, a gente usa ali de 300 microgramas a 5 miligramas. Nossa, é muito pouquinho, né? Uhum. Então, na mulher, sempre tem que ser manipulada, tá? Sempre vai ter que ser manipulado, porque na farmácia só tem um androgel. O androgel foi feito para o homem. São 10 miligramas, né? Então, a gente sempre vai manipular com a base de Pentravan, que tem maior absorção. E aí, com isso, a gente pode ter benefício, sim, Tá. sabe? Na mulher. Principalmente na menopausa. E aí, usando ela, entrando com ela com uma indicação... Então, assim, tudo tem que ter indicação. Tá. Não é coisa de achismo Não também. vamos jogar na fogueira, mas tem que ser feito com responsabilidade. Isso. Caso a caso. E ser assistida, né? Eu acredito. Isso, Né? isso. Não Não se adianta nada. meu vizinho usa. Ah, foi- não. Isso, Acho que tem que isso. ser algo mais Deixa eu sério, só falar né? um comentário, porque hoje é o manipulado. Tem que ser uma farmácia de confiança, porque existem equipamentos para quebrar a partícula do hormônio, hormônio. para ficar uma partícula menor, Pra para poder ser carregar. mais absorvido. Então, aqui na farmácia, nós temos esse equipamento, a absorção é muito melhor. A gente usa carreador para conseguir levar para onde precisa. Ah. Então, faz muita diferença. Entendi. A base faz a diferença, que usa o Pentravan é uma excelente Total. Doutor base. Matheus, a gente ouve muito das mulheres, e elas falam o seguinte: eu mudei de vida, eu sou outra mulher depois que eu repus o hormônio. Sim. Porque faz toda a diferença. Em Faz. disposição. Uhum. Né? Você volta a ter vida. Sim, com certeza. É isso que é a reposição, é devolver o que essa que mulher você era. deixou. E Repor. essa testosterona que você estava falando é uma testosterona bioidêntica. Ela é isomolecular, tá? Tanto também aquela do T4, que é o Puran, o GH, que usa na farmácia também. Então, são hormônios bioidênticos, então pode ser utilizado. Por isso que também eu sempre opto, mesmo tendo na farmácia alguns outros, porque o androgel tem para o homem. Mas eu opto estar fazendo também na farmácia, que é onde eu confio com vocês também, mas porque a base Pentravan, que você falou que é muito faz melhor a diferença. absorção. Ó, eu vou dar um Faz. recado, gente. Então vai, Dudu. É assim, ó, vou dar um recado. @Conexão Saúde Cast no Instagram. Segue a gente, comentem todos os nossos posts. Quem não tem tempo de assistir alguma coisa, o nosso programa, a gente faz recortes das melhores partes. Você pode ficar antenado também no YouTube. Ativa o sininho para você receber todos os nossos programas na primeira mão. E assim, encaminha para todo mundo, porque menopausa todo mundo vai chegar. Hormônio é um tabu, todo mundo tem medo. Então, assim, acho que é muito conteúdo de qualidade que a gente não pode perder, Com né? certeza. Precisamos popularizar essas conversas. Agora, deixa eu fazer minha pergunta. Suplemento. Hum. Tem inúmeros. A creatina. Eu sou fã. Eu queria que você falasse um pouquinho de como ela pode ajudar as mulheres na menopausa. Não só na menopausa, né? Uhum. Tá tendo, eu acho que nesses 1 ano, 2, 3 anos, enfim. Uns 3 anos. Acho que os estudos da creatina, enfim, aumentou muito, Uhum. muito. Sim. Fala um pouquinho dela. A creatina hoje é o suplemento com maior evidência científica em termos de ganho de massa muscular. Não tem um maior suplemento com o tanto de literatura na internet hoje, publicação, é a creatina. Ela vai ajudar muito a mulher, não só no ganho de massa muscular, né, que a gente já sabe bastante, e ela não ficou só para aqueles bombadão lá da academia, não. Todo mundo tem que usar creatina, tá? É o que a gente diz, tem que usar tinha que ter na água. É um novo ômega 3. Tem que usar pra Tem sempre. que fazer parte da rotina. Tem que usar muito para sempre. A gente coloca 3 a 5 gramas, é ideal ali, pode usar tranquilo, sem risco de rim. Tem muita gente que fala, mas pode dar alguma coisa no rim. Tem estudo mostrando que utilizaram nos pacientes que fazem Diálise? isso, que fazem diálise, usando creatina. creatina. Ou seja, Olha. esse paciente tem 15, 20% do rim e mesmo assim usando creatina teve muito benefício. Que bom. Porque é um paciente que perde muita massa muscular, né, e tudo mais. Além disso, ela vai ajudar também no cérebro, disposição, energia. A creatina ajuda na hidratação celular. Então, ela vai Muito ser... necessário. Isso, é muito necessário. E para você
conseguir ela é principalmente nas proteínas, na carne vermelha, tá? Vai ser ali. Mas é uma quantidade muito grande que você tem que comer. Que a gente não... Não vai conseguir isso Não pela vai alimentação. Então, melhor é pegar seu pozinho ali, Isso. dissolver. Isso. 3 gramas de creatina é É uma fácil quantidade também, muito né? grande de carne, E sabe? a gente tem repetido, a gente está aí quase 2 anos no ar, e como a gente tem ouvido desde então sobre a importância do músculo para tudo, não Pra só para o tudo. esqueleto, mas para o funcionamento do cérebro. Então, todos esses Coração. impactos que você falou, memória, coração, ou seja, a creatina realmente é um super aliado, né? Super. A gente diz que o músculo, ele é patrimônio. A gente precisa dele para ter um envelhecimento. Então, o que a gente faz hoje é fazendo poupança Para um futuro. para um futuro maior. Por Porque quê? perder a gente vai, né? Isso, vai perder. Então, quando você tem músculo no envelhecimento, esse paciente idoso é muito importante até a gente utilizar não só creatina nos suplementos, mas dependendo, é aí que usa o uso terapêutico dos hormônios, entendeu? Por exemplo, a testosterona, né? Que é um paciente, por exemplo, paciente acamado, um paciente que está numa sarcopenia, que é essa muito Perda. magro, né? Então, ele perde autonomia. O que é autonomia? É ele não consegue levantar da cadeira. Porque ele não tem quadríceps, entendeu? Então, tudo ele... filha, me levanta aqui. Essa perda de autonomia Nossa. leva à perda de cognição. Cognitiva. Ele perde o poder de decisão, sabe? A Olha nossa importância. convidada anterior, do programa Falou anterior, mesmo. falou Falou. exatamente isso. Ela falou sobre os riscos de Alzheimer e outras demências, Pela vários falta- fatores, mas um deles, a falta de autonomia por falta de estrutura muscular. Sim. Então, esse paciente não consegue levantar da privada, não consegue tomar banho sozinho, entendeu? Se é um paciente acamado, ele tende a ter maiores internações. Uma internação em UTI perde muita massa muscular, Você entendeu? fica muito tempo, né? Isso. Na mesma... É um tecido que ajuda muito na imunologia também, entendeu? Fora que quando a gente se exercita, a gente produz algumas miocinas, né? O que são as miocinas? São citocinas anti-inflamatórias. E elas vão lá no cérebro e ajudar a desinflamar o cérebro, entendeu? Melhorando a ansiedade, melhorando a depressão, prevenindo contra o Alzheimer, né? Que o Alzheimer é uma doença inflamatória do cérebro, entendeu? A gente chama até ele de diabetes tipo 3. Já ouvimos isso aqui também. Olha, eu tô, A evolução tô do adorando, diabetes. eu tô adorando esse papo. O doutor Matheus, tem um produto também que é lançamento, que você poderia falar um pouquinho melhor dele, o Pepti Strong. Nossa, ótimo, tô utilizando. Eu tô utilizando também. É um O produto que é esse? Eu não assim, sei. Me convença. Hoje ele tá sendo a nova promessa, assim, Tá. pra hipertrofia. Muito estudo, né? Isso. Dizem que os estudos estão trazendo que 4 vezes mais potente que o whey. Né? Então, como que ele faz? Ele é uma dose muito pequena, 2,4 gramas, que o Pepti Strong foi encontrado por inteligência artificial. Olha que legal. Eles É o encontraram primeiro produto, né? a partir da... Peptídeos da fava. Da fava. Isso, é uma fava de algum legume que ainda não se sabe porque não quebrou a patente ainda. Tá. Então, ele é um valor um pouco mais caro, mas dependendo da indicação vai ser muito bem utilizado. Tá. Que é o quê? Ele sinaliza a hipertrofia. Então, é 2,4 gramas, é muito pouco. pouco. É muito Você tem um pouco. resultado muito Resultado muito bom. consistente muito bom. para um investimento Sim. pequeno. Digo, Sim, não sim, o sim. valor, mas o suplemento Sim. em si. E aí ele pode ser mais uma promessa ali no ganho de massa muscular. Porque ganhar massa muscular é muito muito difícil. difícil. Nossa, e perder é fácil, hein? Perder é Nós fácil. temos bastante, nós estamos Isso. tendo bastante feedback do Pepti Ótimo. Strong. A Mas resposta um é produto muito... que a gente só que a faz o quê? resposta Chega é na muito farmácia, rápida. compra? Como é? Como eu Isso, encontro? a gente é sachê, geralmente, né? Porque pra ser mais fácil. De diluir? E é 2,4 gramas. Pode ser até 2 vezes ao dia, né? Isso. Ele não tem sabor. Não Dissolve tem num sabor. suco. O que eu faço? Eu tomo whey à tarde. Eu pego meu sachê. Eu comecei a tomar essa semana, inclusive. Vou testar Tá. em mim também. Peguei um whey, eu coloco ele junto, aí eu misturo Um junto e mix tomo. ali. Sempre bom pós-treino. Tá? Tá. Ah, sempre Pós-treino. pós-treino. Como Isso, é? pós-treino porque a gente tem uma janela ali de oportunidade, sabe? De absorção de De- nutriente, entendeu? Seu corpo já tá Isso. ativado, Ele tá ali. esperando Pronto pra receber receber. aquilo. Então vai ser muito bom. E ele não substitui o whey, tá? Sempre utilizar com whey. Então, whey, creatina, Pepti Strong, pode usar tudo.
tá? Os 3. E além disso, ômega 3 também vai ajudar na Construção de hipertrofia. patrimônio É. de músculo. Isso. Olha, isso é forte. O doutor Matheus, Patrimônio, olha aqui. músculo é patrimônio. Presta atenção, a mulher que teve câncer, ela tem que inibir câncer, você falou, geralmente por 5 anos, Isso. né? Fica Algum medicamento, acompanhando, é. né? Isso o é acompanhamento mais... em geral. Agora, imagina essa mulher durante 5 anos inibindo todo o hormônio. É. Né? Então, ela tem que ter alguns Compensações, complementos para sim. poder Isso. ajudar. Claro. Creatina, whey protein. Porque não dá pra ficar Isso. sofrendo Porque senão 5 é anos, muita né? perda de massa. Isso. É. A gente falando só de massa muscular. Só de massa muscular. Mas, porém, não vai ser todas que são 5 anos ali, a gente tem que individualizar. Mas, por exemplo, para tratar os sintomas, né, que são os fogaços, insônia e tudo mais, tem vários outros suplementos que a gente pode usar, que são os fitoterápicos, Sim. né? Por exemplo, libido, a gente pensando, fenogrego, né? Tribulus. Outro também a maca peruana e por aí. A gente tem estudos. Tem algumas alternativas. Tem Tem. caminhos. Outra coisa, os fogachos, a gente usa os fitoestrógenos, né? Então, o chá de amora, né? Para quem às vezes não tem muita condição, dá para ir pelas terapias naturais, né? O próprio... Uma curiosidade, perdão. Pode O falar. chá de amora, eu ouvia coisa de avó. Tem que tomar a vida desde jovem, ou se eu quiser, em qualquer momento começar, vai ser bem-vindo também. Ele é um fitoestrógeno, né? Então, não vai ser uma quantia que a gente... não é demais. Mas hoje, é até outro assunto, que hoje as mulheres jovens, ela tem predominância estrogênica. O que é isso? Muito estrogênio para pouca progesterona. Tá. É o que causa as doenças da predominância estrogênica. Esse é um assunto Isso seria o câncer. merece, não. Pode ser, o câncer, Eu vou lógico. anotar Isso pra é um o próximo último, na verdade, mas eu falo assim, doenças mais simples. Ai, fiquei com medo. Isso pode, é um tema de outro Tá, podcast. Então, o excesso pode causar. Pode causar Então, tem que tomar endometriose, cuidado. Ai, endometriose, adenomiose, a SOP, né? Tem também, Síndrome gente. de ovários Síndrome policísticos. de ovários Então, policísticos isso e por aí vai. podem ser fatores para doenças pelo excesso de progesterona. Não. Excesso de Estrógeno. estrogênio. Estrogênio. Tá. Predominância estrogênica, o nome dessas doenças. Estrogênio. E Aham. aí, a gente, às vezes, nessa mulher muito novinha, às vezes a gente tem que avaliar de não ter fitoestrógenos. Tá. Porque a gente tem muito também, a alimentação é muito importante. A gente está falando sobre suplementos, mas a alimentação é muito importante, por exemplo, na mulher na menopausa, mulher em geral, porque a gente tem os ultraprocessados, Nem fala. eles contêm os estrogênios sintéticos, né? Que são os xenoestrógenos, Uhum. tá? Pior Que são ainda. partículas que podem imitar o efeito do estrogênio, entendeu? Tá. E aí isso pode levar a essas doenças. Por exemplo, eu estava falando endometriose, adenomiose, SOP, e eu esqueci uma muito importante, lipedema. Lipedema Lipedema. também. Lipedema ela é uma predominância estrogênica, entendeu? Então esse acúmulo de estrogênio causou aquela deposição de gordura, E esse inflamou. acúmulo de estrogênio? Então, ele te respondeu não usar o chá. Sim, Tem- nesses depende. casos. No jovem, tomar é. cuidado. Isso. E esse né? acúmulo de estrogênio é como? Então, estilo de vida, né, dessa mulher. Então, é uma mulher que muito ultraprocessado, então muito xenoestrógeno, muito creme sintético, muito perfume na pele, Muitas toxinas ali. muitos metais pesados. Então, Metais é o nosso Nossa, estilo de vida moderno, Moderno. entendeu? Então, exato. a mulher... Muito alumínio. Isso, então a mulher está cada vez mais Intoxicado. suscetível ao estrogênio. A doença. Então, às vezes, não é bom ficar usando, talvez algo que aumente. Uhum. Mas fitoestrógeno, um fitoterápico, ele não tem tanto esse poder. Gente, Impacto. mas é aí que tá a questão. O nosso estilo de vida mudou muito Sim. de antes pra hoje. Sim. A gente tá tendo doença, a quantidade é muito maior do que antigamente. Até que o não próprio existia, lipedema, né? eu achei interessante você mencionar, porque a gente sabe, não é uma doença nova, mas que ganhou muito palco recentemente. Eu acho que, inclusive, pelo número de pessoas que vem apresentando, vem sendo diagnosticadas. Não por acaso, justamente pelo que você está falando, pelo estilo de vida que está intoxicado por esses excessos de falsos hormônios. Sim. Né? E além de Inflamação. metais, inflamações. Isso. Você falou, bem interessante, o lipedema, ele não é novo, ele era subdiagnosticado.
ele era confundido com obesidade, com linfedema, que é diferente também. Uhum. Aí, o lipedema ficou novo, ele é novo mesmo, porque o CID, né, ele foi colocado como uma doença mesmo a partir de 2020 para cá, Ah, é acho que recente. 2022. Não, então é recente bem mesmo. recente. Aham. É recente até para os médicos. Sim, É sim. bem recente mesmo. E a principal coisa no lipedema, no tratamento, é a dieta. É a dieta, que é o quê? Não vai utilizar mais alimentos ultraprocessados. Ultraprocessados. E É aí o eu vou China Strogs. engatar Todo mundo uma tinha que pergunta tirar da que mesa, né? a questão do peso. Tem toda Ótimo. a alimentação. Nossa. Toda mulher no processo de menopausa vai falar dessa dificuldade de perder peso. É verdade? E por quê? Se é verdade... E difícil de perder. Ou- Você ganha peso e difícil de perder. Olha, se uma mulher fala que tá difícil, não dá atenção pra ela. Você, Uhum. marido aí de casa, realmente é Tenha muito paciência. difícil. É Ah. muito difícil mesmo, porque todo esforço que ela vai ter, muitas vezes não vai ser capaz, sabe? Já é difícil pra... Eu falo isso muito, até pra minha mãe, ela... eu tô treinando 3 vezes na semana. Eu falo, mãe, Tem que pensa. treinar 7. Se pra mim, que treino 6, 5 vezes na semana, tô no auge da vida, como muito bem, já é difícil. Imagina pra mulher. Então, a mulher, ela na menopausa, ela sofre 3 principais resistências, né? A primeira, resistência insulínica, queda do estradiol, leva a uma piora da sensibilidade à ação da insulina. O que é a insulina? É um hormônio que capta a glicose e adentra dentro do músculo. Basicamente isso. Então, se essa glicose sobra no sangue, leva ao diabetes, né? Leva... Se ela sobrou, você não utilizou essa energia, ela vira triglicerídeos, né? Então, aumenta os triglicérides, né? E aí leva a essas doenças. Mas por que isso vai estar relacionado ao ganho de peso? Porque esse acúmulo de glicose, resistência insulínica, vai levar ao maior acúmulo de gordura, entendeu? Então, esse açúcar vira gordura, principalmente gordura Abdominal. fígado, né? Que é a gordura perna. visceral, É entendeu? a pior. É a né? pior. Tá. É a que adoece e tudo mais. Mas, até postei esses dias, é a mais fácil de eliminar também. Tá. É. Resistência insulínica, primeiro motivo. Primeiro, isso. Ah. Quer dizer, então a menopausa leva ao diabetes. Isso. Queda Se do não- estradiol leva. Se É. não, a Se queda não cuidar. Se não cuidar. Isso, total. E a segunda resistência seria a leptina. A leptina, ela é um hormônio que é da saciedade, porém, quando a gente tem a obesidade, ela é a doença das resistências, né? Então, quando você tem a resistência à leptina, a leptina não age mais. Então, altera o apetite. Você tem mais Ela não fome. vai ter o Isso. sinal de que a fome tá saciada. Isso. Por quê? Porque teve um acúmulo de gordura. Então, Tá. resistência insulínica, acúmulo de gordura, Nossa, resistência tá à tudo leptina. relacionado. Nossa, é uma cascata, Levou a aumento do apetite, né? Aí E você aí come. essa paciente já tá irritada, já tá com labilidade emocional, já não dorme. Que Nossa. a insônia leva a piores escolhas alimentares. É um ciclo, gente. Meu Olha Deus do lá. céu, eu quero reposição hormonal já. Aumenta cortisol, tudo mais. E aí leva a terceira resistência, que é a resistência anabólica. Que é Tá. aquilo que eu tava falando pra vocês, que é mais difícil ganhar massa muscular na menopausa pela queda do estradiol, que ele diminui aquela proteínazinha chamada miosina, né? Tantas outras coisas. E aí, com isso, vai cair na testosterona também, né? Então, essas 3 resistências aí, fica quase que muito difícil, assim, eu não vou falar impossível, mas... Fala que tem a saída, gente- pelo amor de Isso, Deus. Tem, Não, com tem. certeza. Primeiramente, de tudo, reposição hormonal, Tá. tá? Procurar um médico, né, especializado, qualificado, atualizado, para fazer a reposição. Uhum. Depois a gente pensa nessas outras estratégias. Lógico, estilo de vida antes de tudo. Claro, Isso, claro. isso daí é Quando que inquestionável. a reposição hormonal tem que começar e quando tem que parar? E se devo parar? A gente diz que a menopausa, ela tá entre os 45 e os 55 anos. Uma média Tá. de 51 anos vai ser a data ali. Porém, ela pode começar com sintomas até 7 anos antes, entendeu? Então, se essa paciente começou com algum sintoma, ou até se não tem sintoma e teve uma alteração laboratorial, a gente sempre repete, tá? Hormônio, nunca uma primeira olhada nesse hormônio, a gente tem que sempre repetir, né? E aí, a gente diagnosticando mesmo uma insuficiência ovariana, uma insuficiência androgênica, aí a gente vai começar a reposição, tá? E aí, doutor, mas eu não tenho sintoma, não preciso disso não. Tem alguns pacientes que já falaram pra mim, não,
sabe, não se Não aceita aceita, não se o entrega, assim, processo. independente. Igual a gente estava falando. Com a menopausa, você tem as doenças do envelhecimento, né? Sim. Então, diabetes, hipertensão, gente, eu já falei que o estradiol tá responsável por ser Protege. hipotensor, né? Saúde cardiovascular. Demência, né? E aí vai, gente. São muitos. Então, depressão, né? Hoje a gente tá tendo muito mais divórcio, né? Na terceira idade aí, né? Divórcio grisalho, né? Chama. E isso leva até, assim, a gente começa a estudar bastante que isso leva a repercussões econômicas. Nos Estados Unidos, hoje, eles têm dados, né? Aqui Não tem muito. a gente não tem indicadores. Por isso que a gente não consegue Olhar o problema. olhar para frente, né? Que a gente não tem indicadores. Lá, eles dizem que o impacto econômico de mulheres na menopausa que faltam trabalho, não produzem o tanto que tinham produzido e tudo mais, 1,8 bi Nossa. anual. Isso é um dado bem interessante que mostra que até uma coisa da gente falar sempre que o nosso sistema de saúde, ele tá de uma forma que a gente não tá no caminho certo. A gente só tá patinando. A gente tá gastando com o quê? Com essa paciente que vai chegar lá infartada, lá com a pressão alta, lá com AVC. E não como Não é pra prevenção, né? E A aí, gente tava falando disso. quando ela chegar lá, já não tem muito mais o que fazer. Você Além vai de gastar o tratar dobro. sintoma. Falando como se eu fosse o governo. Eu vou gastar o dobro para tratar as complicações. Sim. Por isso que o meu propósito de vida é a medicina preventiva. Né? Maravilha. Não É o tem que eu- outro caminho. E é o que a gente É. está fazendo aqui agora É o que a também, gente juntos. acredita. A gente acredita É. nisso. Começa pela informação. É Sim. isso. Sim, Maravilha. por isso que estamos aqui. É, Exato. ótimo. O doutor Matheus, é sobre os benefícios da reposição, tá muito claro pra gente. Ótimo. Tá? Agora, o que esse hormônio pode ser prejudicial para a saúde? Então, E se pode ser, né? quando a gente fala em hormônios isomoleculares, tratando uma reposição hormonal, então é dar o que ela precisa, então são níveis fisiológicos, a gente não vai ter efeitos colaterais. O que a gente pode ter quando fica suprafisiológico? É uma alteração nas mamas, né? Então, pode ter sensibilidade mamária, entendeu? Pode ter algum sangramento vaginal, entendeu? Que é esse aumento do estradiol. Aí vocês corrigem. Isso, aí a gente vai Ajustando. corrigindo. Gostando. A progesterona, o que ela pode ter? É uma grande preocupação das mulheres. Ai, mas eu não vou ter retenção, né? Com a progesterona. Talvez no início pode ter uma retenção, mas depois ela ajuda a controlar o peso, gente, né? Então, é um grande tabu. O benefício assim, é muito muito maior. maior. E é E o risco, muito né? mais entender. Muito. É porque é complexo. Vamos combinar que tudo isso que a gente está falando é bastante complexo. Sim. E tem que ter vontade de olhar para isso e encarar, aceitar que você tá nessa fase da vida e é momento de atualizar o chip. Está aberta para isso, porque a gente falando sobre contraindicação, a primeira contraindicação é a vontade da paciente. Sim. Que eu acho Se que ela deve não ser a quer, maior, né? Eu vou, assim... Você vai meu- respeitar, né? Isso. O meu papel como médico é orientar. Uhum. Eu não vou pegar a senhora e não, a senhora vai Vamos fazer fazer. reposição. É. Não é assim. Eu tenho que orientar, eu te dou o caminho das pedras. Então, isso aqui é uma grande consulta minha, entendeu? Sim. A minha consulta é como se fosse uma aula, é 1h30 de É consulta maravilhoso. e eu Uma- oriento a paciente. Ó, essas são as estratégias, esses são os riscos. Você tá nesse ponto. O que você O escolhe? que você quer Então, fazer a gente com alinha isso? as expectativas, né? Junto, né? Isso, junto. É uma decisão conjunta. A gente já tá fechando. Nossa, Vamos não- te liberar, não porque é uma acredito. aulona mesmo que a gente tá adorando, mas Nossa. tem que liberar o doutor, Ó, pelo mas- amor de mas Deus. vai A ter- garganta mas tá Vai seca. ter que voltar, Ele já deu até o Marcela. próximo tema, gente. Nós vamos ter que trazer, graças a Deus, É. ele de novo. Estamos fechando, mas eu queria deixar muito claro, então, doutor Matheus, que você deixasse, na verdade. Então, qual é a paciente ou quais são, né, os tipos de paciente para os quais você não trabalharia a reposição hormonal realmente, assim, para essa a gente vai buscar outros caminhos, tal. Só Isso. para a gente, né, fechar os medos, né, Isso. as portas do medo. Seria a paciente com histórico pessoal de câncer de mama ou endométrio. Tá? Só. E aí, analisando conjuntamente se é um
hormônio dependente, se é um câncer hormônio dependente, analisando juntamente com o oncologista a decisão dessa paciente, né, os riscos e benefícios, né, essa paciente. E também aquela paciente que passou de 10 anos da menopausa. Então, a terapia, até a gente não conversou sobre isso, ela se demonstrou muitos benefícios para as pacientes entre, por exemplo, 51 anos é a média, até os 61 anos é a janela de oportunidade, a gente diz. E depois disso, não. Depois disso, não tem muito estudo, né? Então, Ah. após os 60, não teve muito estudo sobre. Porém, é algo individualizado. Então, também não teve... talvez pode ter aumentado o risco cardiovascular e tudo mais, por ter entrado tardio, entendeu? Tá. Então, quanto mais cedo a entrada, Melhor. melhor. Então, começou algum Planejar. sintoma, já procura avaliação médica e tudo mais. Igual a gente diz, 45 anos pode entrar na menopausa. E tem gente que pode até antes, Até né? antes, eu Tem já vi. as menopausas precoces. Então, por exemplo, você que teve uma histerectomia com a retirada dos ovários, né? Que é a oforectomia bilateral. Estectomia, desculpa, só... Histerectomia é a retirada do útero. Beleza. Isso, e aí retirando os ovários, que é onde a gente produz o estradiol e progesterona, você tem que sair dali já com a reposição hormonal, Reposição, entendeu? Fora isso, tem algumas, né, a menopausa precoce hoje está sendo bem comum, assim, né? Uhum. E então é bem entender o que era dessa mulher desde o início, a quantidade de folículos, né? Então, desde os 10 anos da menarca dessa paciente, por exemplo, ali, cada vez mais essas pacientes Sim. estão entrando na menarca mais cedo. Muita exposição a estrogênio, por Acho que exemplo. você pode falar o que é a menarca, né? A menarca é a primeira menstruação da mulher, Uhum. né? E aí, desde a Tá primeira... precoce, né? Isso, mais ainda precoce. Desde a primeira menarca, você tem uma quantidade de folículo. E a quantidade vai com o passar Diminuindo. dos anos, entendeu? Uhum. A gente fala que a menopausa são 10 mil folículos, mais ou menos, é a chegada da menopausa, que garante os sintomas e tudo mais, Uhum. entendeu? E vai ter gente que vai perder esses folículos antes, né? Então, por isso que a gente disse que o climatério é dos 35 aos 65, porque hoje a gente tá vendo infertilidade. Então, quanto menos folículo, menor a A chance possibilidade de de engravidar. ter... Uhum. E a qualidade desse folículo também, né? Que essa gravidez pode representar de risco, Tá. entendeu? Então, a partir dos 35, já começa a ficar mais difícil. Até é um termo na ginecologia que é gravidez idosa, gestante idosa. É esse termo que Aos chamam. 35 Aos 35 tá, pra frente eles chamam. É chato falar Porque porque... já tem mais risco, né? Isso. Hoje, todas as mulheres, né? É a fase em que a gente tem então, tido filho, eu modo fui geral. grávida velha, com 40. Uia, que ousada você! É. Já era precursora. Quem disse que é a Cláudia Raia? É. Cláudia Raia nada. Mas o que manda, gente, é o estilo de vida. A gente Uhum. até tinha falado como manter o peso. A gente, por isso que eu gasto 1h30 na consulta, até 2 horas. Porque quando o paciente, igual isso que a gente está fazendo aqui, informação, a gente adere ao tratamento. Sim. Então, quando eu entendo Fica claro, né? por que eu preciso Por do quê? estradiol, por que eu tô tendo esse sintoma, ela vai aderir. Ela não vai esquecer de passar. Sim. Entendeu? Porque o benefício é muito maior, né? Ela vai treinar, porque ela sabe por que ela tá treinando. Uhum. Ô, entendeu? doutor, de Sentido. forma bem objetiva, assim, quais são os pilares para eu ter uma boa menopausa? Ótimo. Ó, Vamos Teve- ver se ele vai sintetizar. De forma objetiva. Objetivo. Tá. quando em 2023 teve um estudo muito interessante da Sociedade Americana de Nutrição. Eles avaliaram, foi um estudo observacional, então não teve intervenção. Eles avaliaram mais de 15 mil pacientes e eles viram, né, acompanharam mais de 10 anos esses pacientes e viram o que foram os preditores de longevidade. E adivinha qual foi o primeiro de todos? Isso é para todo mundo. Alimentação. O que você acha? Exercício físico. Eu falaria... Ganhou. eu Ganhou. falaria... O exercício físico em primeiro de tudo, né? A gente coloca o exercício físico, a alimentação equilibrada. Como lá foi feito nos Estados Unidos, o terceiro foi visto vícios, né? Em opioides. Lá é algo bem expressivo. Depois a gente entra... Controle do estresse é algo importantíssimo na menopausa, sabe? O controle do estresse, gerenciamento do estresse e do sono, importantíssimo, tá? Eu colocaria aí, exercício físico,
a alimentação, sono, controle do estresse, né? Uhum. Claro, aí a gente vai puxando, que vale para todo mundo. Relações pessoais, né? A gente ter boa sociabilidade e tudo mais. E várias coisas. Foi mais. exatamente a nossa última convidada, ela é geriatra. Legal. Ela falou Exatamente. exatamente. Ou Isso. seja, ouvindo... Sabe o que a gente faz aqui Não. também, doutor Matheus? Aprende. Muito. Psicoterapia coletiva. Aham. Porque ao ouvir e falar isso a cada episódio, nós também... gente, todo episódio, quando a gente chega e grava, a gente costuma dizer como é que a gente está em relação aos nossos próprios cuidados. Isso é uma Sim. coisa espontânea. Ótimo. E uma coisa que a gente tem muita felicidade é de perceber como nós três estamos mudando favoravelmente a partir das coisas que a gente vai ouvindo. Uhum. Então, assim, dá resultado. Mas dá também, resultado. Marcela, Faz- mas também 40 vezes sentada aqui e 40 vezes ouvindo a mesma Tem que coisa. aprender, tem Olha que aqui, mudar. comer bem, Exato. dormir bem, beber água e fazer esporte. Cuidar das suas E relações. tem outro. Exato. É É isso. o básico. Maravilhoso. É o Só básico. depende da gente, né? É o básico bem feito. Tem uma outra coisa que eu digo muito importante, que é além disso, que é sobre longevidade em geral, que é sobre o desafio, né? Quando a gente vai chegando na idade senil ali, acaba entregando, né? Fica aposentado, né? Já não tem mais tanta entendi. responsabilidade e tudo mais. Então, esse desafio, você perde vontade de viver. Objetivos. Por que você vai acordar cedo para ir, Você né? tem que A gente tem que estar sempre se desafiando, que é o quê? Tá, igual a senhora falou, pode ser a melhor época da sua vida, Uhum. a menopausa. Então, talvez começar um curso novo. Minha mãe, coloquei ela agora para começar inglês, nunca fez Quantos inglês. anos tem sua mãe? Ela tá com 63. Que delícia. E tá assim, voando, minha Aham. mãe, sabe? Doutor Ela tá... Matheus, se eu te voando. falar, eu sou gêmeas, né? Você sabe o que nós vamos fazer junto, eu e meu irmão? Ping-pong, aula de ping-pong. Ótimo. Porque tivemos o Viu? doutor Vitor Flose vindo aqui E ele contando falou pra gente. como o cérebro desenvolve a psiquiatra. partir É. de esportes de raquete. Legal. Ele falou, começa nem que seja beach tênis. É. Legal. É que é o ajuste fino, né? Essa motricidade Motricidade. fina, né? Então, Aham. até o estradiol tá responsável por isso, esse comportamento feminino. Ai, Tá meu tudo Deus. que relacionado, é gente. né? tudo. Muita coisa, né? Maravilhoso. Doutor Matheus, que Nossa. delícia, de Foi legal, verdade. foi Eu ótimo. adorei. Doutor Também. Matheus, eu Maulona, era sua admiradora. gostosa. Hoje, então, sou sua fã. Ah, que ótimo. Mesmo. Eu fiquei Maravilhoso. falando aqui de vocês. Não surpreende que a doutora Mariana também seja maravilhosa. É, Esteve nossa, conosco, foi uma big aula. Sim. Legal. Porque eu acho que é muito bonito ver esse comprometimento com trazer tudo que a ciência já tem construído e o que ela tem se renovado e atualizado. A gente sentiu isso no bate-papo com ela e você de novo aqui Também. trazendo isso pra gente. Então, muito obrigada. Elevou Ótimo. muito o nosso programa, Eu que, né? eu que agradeço. Foi Enriqueceu ótimo. muito, Muito. né? Espero que Muito. vocês tenham absorvido, o pessoal de casa também tenha absorvido e a partir de agora já Aplicar. E, ó, aplicar, né? e já vou deixar o convite. Ótimo. Vai Tem ter que voltar pra Peteco. fazer mesmo. Tá anotado que era um As nome predominâncias grande. estrogênicas. Predominância Exato. estrogênica. Estrogênica, Nós vamos falar nossa. mesmo, é importante. É. E o presente? Nossa, até esqueci. Olha só. Ó, você falou que você gosta de ômega 3. A gente acertou em Você sabia que eu cheio. trouxe pra você? Olha Um ômega 3 só. a manipular. Deixa eu Não, ver. esse ômega 3 aqui é diferenciado, viu, gente? Fala que pra tem? mim. Esse aqui, gente. A dose é bem alta. Ele é muito concentrado, né? Porque ômega 3, muito obrigado. Viu? querido. Obrigado. O Não, ômega sua 3. mão não, Tá aqui a ó, dose, ó. sua mão Isso. não resolve, tem que dar um beijinho. Adriana, Muito assanhada. Isso é reposição hormonal em dia. Ótimo. Ó, aqui ele fala que a gente tem que ingerir 2 cápsulas ao dia, né? E aqui o total tá dando. Olha aí, um tanto. É de ômega 1.100. 3. 1.600, mais ou menos, miligramas. Aproveita de então, Dudu, ômega vou 3. abusar. Ensina a gente a ler o rótulo. Se É você verdade. pedir na Manipular, você não vai ter essa preocupação, porque nesse potinho da licença vai vir o que você precisa. Só que muitas vezes o paciente chega lá em qualquer farmácia, eu tô comprando, ou na É, internet, não tem muita sem diferença de valor. procedência. Explica por que esse ômega 3 é bom, o tipo de, a concentração, essa questão. A gente, se você pegar na farmácia, ômega 3, para você atingir uma dose, tem que ser acima de 2 gramas, tá? Tá. A dose diária, tá? Uhum. Aqui, 2 cápsulas já estão dando 1.600. Então, você vai tomar pós-almoço, pós-janta, Uhum. né? A pós-janta tem que ter, que é legal que ele ajuda no sono também. Então, você utilizando as 4 cápsulas ao dia,
Isso aí já passou, 3.000 e tantos, né? 3.200. 3.200 miligramas. Isso aqui você vai ter além dos efeitos inflamatórios, antioxidantes dele. Porque o ômega 3, nossa, muitas funções, né? Ele vai ajudar tanto parte de ganho muscular, tanto dores articulares, que é uma coisa muito importante também na menopausa. Cardiovascular. Quando você aumenta essa dose acima de 2 gramas, 3 gramas, ele atinge níveis cerebrais. Lembrando que é 2 gramas do ômega Que é do EPA e do ômega. DHA. Que é do Porque EPA, às vezes DHA. 2 Isso. gramas acham que a cápsula em si tem 1 grama. Tá. Isso. Só que se tomar 2 cápsulas, às vezes tem, sei lá, 500. 500 miligramas, 100 miligramas. Então, esse é um grande... das farmácias, né? O que é você suplementar por conta própria? Tem que ter alguma orientaçãozinha, porque é tudo subdose. Tá. Você acha não que você sei tá se eu- tomando e não tá. Os multivitamínicos vendidos ali na Prontinhos. prateleira. Aham. Nossa, mas tem de vitamina A, Z. Mas olha lá pra ver quanto Tudo tem. baixo. É muito Concentração, subdoses, Aham. né? Aí Então, você acha que está... isso. suplementando Tem e não estudo tá. mostrando até que não teve benefício e até atrapalhou, sabe? Fora o dinheiro que você pega e joga na lata do lixo. Você fala, mas tá barato. Mas o que adianta? Não faz efeito? Não faz efeito, é isso mesmo. Né? Então, sempre a suplementação tem que ser direcionada, senão a gente vai tomar tudo, né? E E- não chegar a lugar nenhum. Isso, e bem indicada. Igual, por exemplo, aqui, eu utilizo bastante déficit de atenção, né? Melhora da... Por causa dos processos neurais mesmo, Isso, não é? isso, É ele o vai- EPA ele- que faz isso, Isso, ou é o não, DHA? é o DHA. O O DHA. EPA é o intestino. Não, o EPA, o EPA é Anti-inflamatório. mais anti-inflamatório, Ah, antioxidante, tá. Uhum. saúde cardiovascular, Uhum. tá bom? E ele também vai abaixar o triglicérides. Ele é Sim. tratamento, ele tá na sociedade mesmo. Ele tá na diretriz, Tá. né, de cardiologia, mostrando que Recomendação. o ômega 3 pode ser tratamento para hipertrigliceridemia. Tá. sabe? Então, tem muitas indicações. Ô, gente, pra entender mais ainda como é que isso aplica na sua vida, chama o Dr. Matheus Lemos, tá bom? Um nutrólogo hiper confiável pra você poder entender o que você precisa de tudo, reposição hormonal, entre outros, né? Ótimo. Foi É isso aí. maravilhoso. Foi hein, maravilhoso. Doutor, gente? amei. Muito Obrigada Eu amei mais também. uma vez. Obrigada. Olha só, Obrigado. você que tá aí do outro lado, obrigada por ter ficado conosco até agora. Não foi sacrifício, vamos combinar, né? Não foi. Foi Nenhum. bom pra valer quanta coisa a gente aprendeu. A gente te espera, então, lá o quê? Primeira semana de maio, exatamente, com mais um tema super quente e importante pra fazer diferença na sua vida. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.